Irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Amém. Vamos fazer a nossa prece? Então, nesse instante, vamos deixar as nossas preocupações de lado e mentalizarmos o Divino Mestre Jesus, que é o Senhor das nossas vidas. Amado Mestre, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu santo nome. Que nós, Senhor, sejamos dignos de Suas bênçãos. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, quero convidá-los para que nós possamos fazer algumas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. Disse o amado Mestre: se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E sempre que nós meditamos sobre os ensinamentos do Senhor, às vezes nos sentimos frustrados, porque ainda não conseguimos nos ajustar ao que Ele exemplificou e ensinou com a própria vida. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo Jesus? E é óbvio que para que um espírito possa responder em nome de Jesus, tem que ser um espírito superior. Nós presumimos que a resposta foi do Espírito de verdade, o Espírito que supervisionou a missão do codificador Allan Kardec. Resposta: a caridade segundo entende Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se nós sabemos, conforme a legenda no Espiritismo, fora da caridade não há salvação, então nós precisamos compreender que, para que tenhamos bons olhos, e bons olhos aqui me refiro, ainda que estejamos privados deste sentido, o da visão, é como nós estamos observando os nossos semelhantes. Nós estamos olhando para o nosso próximo com benevolência? Ponto. Não, espera aí. Eu costumo ser mais benevolente com aqueles que me elogiam, que me tratam bem, que não me criticam. Ah, é? Então quer dizer que a sua benevolência é seletiva? E aqueles que nos criticam, que nos dizem aquilo que nós não gostamos, que às vezes agem para conosco de tal forma que nos estimulam aos sentimentos e pensamentos menos dignos, e quando não temos equilíbrio emocional, somos capazes de dar-lhes recibo das agressões que nós sofremos. Mas nós podemos exercer, sim, uma benevolência para com todos indistintamente, desde que trabalhemos os nossos sentimentos, trabalhemos as nossas emoções, os nossos desejos mais íntimos.
Segundo o Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, os nossos desejos são transubstanciados no cérebro como pensamentos. O cérebro. E o pensamento é plasma fluídico. Quando nós pensamos, os nossos pensamentos percorrem o fluido cósmico universal e encontram pensamentos semelhantes. E estes pensamentos retornam a nós, corroborados pelos pensamentos que com eles se sintonizaram. Portanto, quando nós pensamos no bem, nós também assimilamos bons pensamentos daqueles que nutrem o bem. Ao contrário, se nós mentalizamos coisas negativas, nós entramos em sintonia com os espíritos que estão vivendo alheios ao bem. Quando nós falamos de bem e mal, nós estamos falando que bem é aquele que age de conformidade com a vontade de Deus, numa linguagem mais clara e objetiva, sem querer entrar no mérito da filosofia. Nós respeitamos porque sabemos da importância dela na elevação dos nossos raciocínios, mas é fundamental que nós trabalhemos o nosso aprimoramento moral, porque se nós não trabalharmos os nossos sentimentos, ainda que nós façamos essas afirmações, eu, a partir de agora, vou olhar todas as pessoas indistintamente com bons olhos. Só de falar isto não basta. Porque na primeira provocação, se você não trabalhou seus sentimentos, você vai ter uma reação intempestiva, uma reação que às vezes você jamais poderia imaginar que teria. Então, trabalhando os nossos sentimentos, passando para o exercício da caridade nas nossas relações interpessoais, ao nos referirmos à indulgência, nós estamos falando de compreensão do outro. Alguém falou aquilo que nós percebemos que se tratava de calúnia. E quando alguém calunia o outro para nós, qual tem sido a nossa atitude? Nós contribuímos para que aquela calúnia se expanda ou nós somos terminais? Nós procuramos naquele momento falar para o caluniador ou a caluniadora que aquele que está sendo alvo de maledicência é alguém que traz consigo também virtudes, porque nós temos temporariamente, eu já falei isso em outra oportunidade em que aqui estive, nós estamos temporariamente com qualidades inferiores, porque o nosso DNA é divino. Se somos a imagem e semelhança de Deus, na essência nós somos seres divinos, somos seres perfectíveis. E quando nós manifestamos as qualidades inferiores, que também chamamos de imperfeições, é natural que nós compreendamos que os outros, tanto quanto nós, estamos sujeitos aos erros. E sujeitos aos erros, nós infringimos as leis divinas, e essas têm recursos, têm instrumentos para que nós sejamos reajustados no tempo e no espaço, uma vez que nós somos artífices da nossa própria perfeição. Nós vamos criando o nosso destino. Existe o determinismo divino, ou seja, aquilo que Deus determinou, através das suas leis perfeitas e imutáveis, que é que todos nós aqui, neste tempo de tantas bênçãos no nosso lar, como em todos os lugares do planeta Terra, do sistema solar, da Via Láctea, de todas as galáxias, todos os seres, todas as criaturas de Deus, todos fomos criados para a felicidade e a felicidade eterna. Se assim não fora, o Divino Mestre Jesus não teria feito o maior sacrifício que temos notícias que um ser fez em prol dos semelhantes. Porque Jesus não precisava passar pelas aflições que nós temos notícias.
mas ele se submeteu. Ele desceu das esferas resplandecentes para nos ensinar o roteiro da nossa redenção espiritual. E para que nós possamos compreender que o outro que traz consigo essas imperfeições, que vão sendo superadas ao longo do tempo, através das muitas reencarnações, nós estamos exercendo o que? O amor. Ah, mas tal pessoa disse isso sobre você e ela está sendo injusta. O que você vai pensar? Ora, se ela está sendo injusta comigo, é porque ela ainda não me conhece, ela não compartilha comigo uma vida mais íntima, ela está projetando em mim talvez alguma coisa que ela traz em si e que ela não conseguiu vencer. Às vezes nós projetamos no outro aquilo que trazemos em nós e que nos incomoda. Diz o Espírito de Emmanuel, através do apóstolo da mediunidade Chico Xavier, que quando nós enfatizamos as imperfeições dos outros, nós também vamos assimilando-as, nós vamos internalizando-as, e nós iremos nos surpreender fazendo o mesmo que os outros fazem e que nós reprovamos. Exemplo, a pessoa tal mente muito e você só fica focado naquela postura que você tem antipatia, que você não aceita em hipótese alguma. Com o tempo, você destacou tanto aquela imperfeição daquela pessoa que você vai começar também a agir da mesma forma. Vejamos que nós precisamos tomar muito cuidado, e todos nós aqui, todos, sem exceção, ainda somos espíritos perfectíveis, ou seja, não chegamos ao status quo ou à posição espiritual de espíritos puros e perfeitos. Então nós já falamos da benevolência, que tem que ser irrestrita para com todos, a começar dentro da nossa própria casa. Exercer a benevolência com aquele parente, sabe aquele parente? Benevolência com ele, com ela. Indulgência com todos, começando pela família, o vizinho, a comunidade, a sociedade em geral. E perdão das ofensas. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí, alguém fala assim: mas você se sentiu ofendido com aquilo que aquela pessoa disse? Sim, me senti ofendido. Perdoa. E a pessoa fala: nunca vou perdoar. Porque o perdão é construção. Só perdoa aquele que não se sente, por exemplo, ofendido. Ah, mas é possível? Sim. Nós conseguimos atingir o sol com uma pedra? Óbvio que não. Os espíritos superiores jamais se sentem ofendidos. Mas por que nós, no grau evolutivo que nos encontramos, nos sentimos melindrados? Está lá no Espírito da Verdade, o livro Espírito da Verdade, através do Espírito de Carbachútel. O filho do orgulho é o melindre. Ah, mas eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Por conta do orgulho, nós ainda nos sentimos ofendidos. E às vezes, por pequenas coisas que acontecem conosco. Perdão é construção. Por isso que só aquele que ama verdadeiramente é capaz de não se sentir melindrado com essa ou com aquela atitude que considera negativa. Nós estamos aqui, cada um buscando os seus interesses. Estamos aqui buscando as benesses que Jesus nos oferece através dos trabalhadores do mundo espiritual e dos trabalhadores do nosso plano material.
E nós estamos transitoriamente na matéria densa. Todos nós aqui já reencarnamos, já desencarnamos muitas vezes. E com certeza nós desencarnaremos e reencarnaremos tantas vezes quanto forem necessárias. Mas aí, quando nós falamos destes bons olhos que você deve ter para que seu corpo tenha luz, o que nos aguarda no futuro? Na Federação Espírita Brasileira, havia um trabalhador que ele adotou o pseudônimo de Irmão Jacó. Ele fora o empresário Frederico Wigner, e era um trabalhador muito dedicado às obras da Federação. Ele era um médium esclarecedor, ele participava das reuniões de desobsessão, ele conversava com os espíritos sofredores, ele auxiliava as famílias mais necessitadas, enfim, ele deu uma grande contribuição ao movimento espírita do nosso país. E ele era filho de israelitas, mas quando ele veio para o Brasil, se tornando empresário, ele teve a oportunidade, através de um funcionário, de conhecer a doutrina espírita e ficou fascinado. Desencarnou com cerca de 81 anos de idade. Foi muito bem recebido no mundo espiritual, pela sua filha, que já estava desencarnada, pelo doutor Bezerra de Menezes. E aí eu abro um parêntese: que maravilha é desencarnar com a consciência tranquila. Claro, eu espero que todos nós aqui tenhamos uma vida longa e próspera, mas quando chegar o nosso momento, que nós possamos passar para o mundo espiritual pacificamente. Assim aconteceu com o irmão Jacó. Depois que ele chegou no seu domicílio no mundo espiritual, numa colônia, numa cidade, com o tempo ele percebeu que alguns amigos que desencarnaram antes dele e que estavam ali na mesma dimensão que ele se encontrava, eles estavam com auréolas de luz. Eles tinham seus corpos espirituais luminosos, brilhantes, uns mais e outros menos. E quando ele passou a olhar para si, observando como ele se apresentava no mundo espiritual, ele não viu luz alguma. Ele estava obscuro. Ele não tinha nenhuma luminosidade. E aquilo incomodou muito. Afinal, ele não foi um trabalhador da doutrina espírita. Ele não levou socorro aos espíritos sofredores em nome de Jesus? Sim. Ele fizera tudo aquilo que a sua consciência aprovara. Mas por que ele estava tão obscuro? De tal forma que ele se sentia preterido, ele se sentia como alguém que não fazia parte daquele grupo. Então, os espíritos amigos se reuniram num templo, e o objetivo destes amigos era o de justamente darem as boas-vindas ao irmão Jacó, na sua nova experiência enquanto espírito desencarnado. Todos nós temos os nossos corpos espirituais. São diversos os corpos que temos, mas vou falar aqui do corpo mental, do corpo espiritual, do corpo vital e do corpo físico. Quando nós desencarnamos, deixamos, claro, o corpo físico com o corpo vital, que é essa energia que satura todas as moléculas do nosso corpo mais denso, e vamos para o mundo espiritual
com o nosso perispírito, com o nosso psicossoma, com o nosso corpo espiritual, todos nós. E o nosso corpo espiritual, ele vai retratar aquilo que nós cultivamos em nossa alma. Se cultivamos bons sentimentos, se exercemos a caridade conforme nós entendemos, segundo os espíritos superiores, se nós nos esforçamos, não estou falando aqui de sermos santos, eu estou falando aqui de espíritos conscientes daquilo que precisam fazer a fim de conquistarem essa paz que o Cristo nos oferece. Então, chegou o momento dos amigos espirituais darem as boas-vindas para o nosso irmão Jacó. E aí, ele viu que em um determinado canto daquele templo, vários espíritos se reuniam tão obscuros quanto ele. Não tinham luz, não tinham aquela luminosidade que ele percebia em outros espíritos que ele conhecera e que ele também teve a oportunidade de conviver com os mesmos. E eles prepararam o ambiente para que um espírito superior pudesse se materializar. Olha que coisa mais interessante. Porque quanto mais o espírito é evoluído, mais ele vai habitar dimensões elevadas. Menos evoluído, mais ele estará em condições de permanecer em dimensões inferiores. E aí, depois que os espíritos se prepararam, manifestou o espírito de Bittencourt Sampaio, uma entidade muito evoluída. E este espírito foi até onde se encontrava o irmão Jacó, que se sentiu intimidado, constrangido, e este espírito falou com ele daquilo que ele necessitava a fim de acender a própria luz. Eu peço licença para ler apenas alguns recortes. Disse o espírito de Bittencourt Sampaio para o irmão Jacó: a morte para todos nós que ainda não atingimos os mais altos padrões de humanidade é uma pausa bendita, na qual é possível abrir-nos à prosperidade nos princípios mais nobres. Entesouraremos aqui para distribuir mais tarde bênçãos de vida imortal nas obscuras esferas da reencarnação. Todos nós aqui já estudamos no mundo espiritual. No mundo espiritual nós tivemos as aulas teóricas. A prática é aqui. Nós aprendemos no mundo espiritual muitas das coisas que nós aprendemos no mundo espiritual, é importante que ressaltemos, nós não aprendemos neste plano. Então nós nos preparamos, participamos de cursos, de projetos, de planos, reencarnamos, e às vezes, quando nós nos relacionamos com aqueles com os quais nós já tivemos outras experiências em outras existências, então às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós perdemos as oportunidades que nós temos no dia a dia, na convivência com a nossa família, na convivência com os nossos semelhantes, porque nós nos permitimos as más tendências. Nós esquecemos dos nossos compromissos porque nós nos deixamos levar pelas influências infelizes que trazemos em nós mesmos. Então, se nós quisermos, no mundo espiritual, termos a luz que o Senhor diz nesta palavra dos bons olhos, que nós façamos o melhor de nós no combate às nossas más tendências e na nossa transformação moral. Fui claro, meus irmãos? Fui claro, minhas irmãs? Sim. Jesus confia muito em nós. Eu disse em outra oportunidade que Jesus conhece cada um de nós pelo nome.
Ele sabe a nossa história. Ele sabe daquilo que nós trazemos em nós e que tanto nos incomoda. Ele sabe que cada um aqui está precisando. E Ele não se cansa de nós, graças a Deus. Outro dia alguém me disse: o Senhor deve estar cansado de mim. Eu falei: nunca, nunca Ele se cansa de nós. Nunca. Porque o Senhor tem amor infinito. Nenhum de nós vive fora deste amor. Rogo a Deus que abençoe cada um de vocês, que os nossos amigos espirituais possam nos atender, trazendo para nós aquilo que nós estamos buscando. Gratidão a todos pela paciência, gratidão a todos pelo carinho, e que o Senhor nos abençoe agora e sempre. Vamos fazer a nossa prece para irmos para a segunda parte. É isso? Então vamos, quem quiser, fechar os olhos, fazermos a nossa prece. Divino Mestre Jesus, nós o agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita de refletirmos sobre os seus divinos ensinamentos. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos que não o conhecem e aqueles, Senhor, que conhecem os seus ensinamentos, mas não os praticam. Que nós, Senhor, tenhamos mais amor pelos nossos semelhantes, que sejamos mais humildes, mansos, brandos e pacíficos. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja.